Então, nós temos aquele estudo teológico, aquele conhecimento teológico mais acadêmico, mais investigativo, orientado para aqueles que trabalham mesmo com pesquisa, com investigação, com ensino de uma maneira mais formal das escrituras, se debruçam mais sobre os contextos históricos, sobre os idiomas, as línguas originais na Bíblia. Enfim, e é claro que tem aqui uma dimensão muito mais profunda de estudos. Agora, desde esses que tratam as escrituras e tudo aquilo que ela nos ensina de uma maneira muito mais acadêmica, muito mais investigativa, tem também um grande caminho que se percorre desde esse grupo de pessoas até o cristão mais comum, mais simples, que faz uma leitura diário, um devocional diário das escrituras, lê um versículo, lê um texto, medita sobre aquilo e sai de casa e vai para o trabalho. Todos esses, né, desde um ponto, desde um grupo até o outro, há aqui a produção, a construção da teologia. Então, o primeiro que a gente tem que pensar é a teologia está na vida de todos. Tem um livro muito bom do R.C. Sproul. R.C. Sproul, eu diria que foi aqui um dos grandes nomes do cristianismo contemporâneo, né? Final ali do século XX e início desse século, ele marcou muito a história da teologia, a história da igreja, com muitos bons ensinos. E ele escreveu um livro, acho que penso, eu já não me recordo, mas acho que já é um livro, assim, já tem algum tempo de vida esse livro. E já faz também algum tempo que eu li, chama Somos Todos Teólogos. E basicamente o Sproul vai explicar isso, vai defender também essa ideia, né? Que a teologia está na vida do cristão. O ponto que gera uma dúvida ou gera um questionamento é se eu estou fazendo uma boa ou uma má teologia. E aí nós vemos algo muito interessante, né? Então, acaba sendo natural. Em primeiro lugar, vamos pontuar isso aqui, acaba sendo natural. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, eu estou refletindo sobre um texto, eu estou fazendo isso para que a minha vida e minha prática cristã estejam orientadas com a vontade de Deus. Então, essa prática vai decorrer de uma sistematização, de uma organização de ideias, de princípios, de ensinos que estão nas Escrituras. Ponto. Eu faço isso bem ou mal? Eu faço isso da maneira correta ou não? Eu faço isso da maneira que Deus quer que eu faça ou não? E aí aqui tem um outro ponto. Né? Por exemplo, possivelmente já te deparaste com isso também, vários daqueles aí que nos assistem devem ter tido experiências similares a essa que eu vou comentar. Mas quando nós discipulamos, instruímos um novo convertido que vem de uma outra religião na qual ele tinha um grande envolvimento, muitas vezes ele mistura, ele tenta criar assimilações entre aquilo que foi ensinado com alguma ideia, algum preceito que está na Bíblia. Por que ele tenta fazer isso? Para formar a sua teologia, para organizar as ideias sobre Deus, as ideias, os princípios, os ensinos que nós encontramos nas Escrituras, só que, por carregar uma bagagem ainda muito pesada, muito profunda de tudo aquilo que ele falou, ele acaba criando, eventualmente, uma má teologia e tem dificuldade de acertar na sua caminhada com Deus. Pronto. Então, nós temos que pensar nisso, tá? Então, e um cristão que vem aqui, que recém se converte sem muito envolvimento, vai abraçando muitos princípios bíblicos de uma maneira mais natural. Então, nós temos que pensar aqui que essa dimensão teológica tem um impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos agora transferir esse princípio para o contexto europeu e para o contexto português, mais especificamente. Nós chegamos aqui, vamos desenvolver um trabalho missionário, não só nós que somos imigrantes, missionários estrangeiros que estão em Portugal, mas os portugueses que vão se convertendo, os cidadãos nacionais, os europeus, não importa. As pessoas vão se convertendo, elas vão se deparando com um contexto no cenário português, onde uma instituição religiosa veio marcando as práticas sociais, veio marcando a cultura. Nós, inclusive, falamos um bocado sobre isso numa live nossa sobre o período da ditadura em Portugal, como havia lá um anseio, né, para estabelecer padrões que fossem universais à sociedade e tal. Então, assim, a sociedade foi sendo marcada por essa instituição e que ia defendendo, ensinando preceitos religiosos. Então, tem uma teologia no dia a dia das pessoas, o modo como elas enxergam a vida, o modo como elas creem, o modo como elas percebem as relações com Deus, ou sobre uma divindade, e isso tudo está marcando a teologia. Então, quando o missionário ele chega nesse cenário,
ele tem que minimamente ter uma base de conhecimento teológico da fé que ele professa, nesse caso da fé protestante, evangélica, para poder explicar e argumentar biblicamente sobre os seus pontos de vista e sobre aquilo que é correto à luz das Escrituras.